mente, fechar nossos olhos e agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor e de bondade, pelas benesses que está nos dando todos os dias nessa nossa caminhada terrena, principalmente nessa época de pandemia, em que nós fomos agraciados por um pouco mais de tempo nesta terra, para melhorarmos, obviamente. Obrigado, Pai. Obrigado. E pedimos que fortaleça e amenize as dores dos que estão hospitalizados, dos que estão doentes, para que eles aprendam com essa dor a renovação do seu íntimo e que saibam fazer o melhor de si para irmos até você. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, hoje nós vamos, como eu falei, estudar um pouco mais do Livro dos Espíritos. E hoje vai ser o capítulo 12, Sede Perfeitos. E no capítulo 12 nós vamos ver um item especial, como vencer as más paixões. Então, nós vamos começar com o princípio das paixões, que é a pergunta 907, em que Kardec pergunta: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E os espíritos respondem: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. Então é no seu abuso que está a causa do mal. Então vocês podem ver que, complementando essa pergunta, os espíritos nos mostram que as paixões têm que ter dentro de nós, para que nós possamos realizar coisas melhores. Porém, o abuso delas é que vai causar o mal. Daí, vamos ver então os limites das paixões. E na pergunta 908, Kardec pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E eles respondem: as paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando é dominado e é perigoso quando ele domina. Então reconhecei que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Ainda, Kardec faz uma nota, que toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva e afasta de sua natureza espiritual, ela é má. Todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva releva a predominância do espírito sobre a matéria e a aproximação da perfeição. Assim, nós vemos que essa nota de Kardec fortalece o nosso pensamento, sabendo que esse sentimento de elevar acima de qualquer coisa faz com que a gente melhore, se aproxime daquela melhora tão necessitada por nós. Então, na 909, ele pergunta sobre vencer as más tendências. Então ele faz a seguinte pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos respondem: sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam para ter essa vontade. Então, a educação da vontade é que vai nos dar uma base para que esses ensinamentos entrem dentro de nós.
O uso persistente e tenaz da faculdade soberana da vontade permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença, a morte. E isso quem afirma é Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ainda confirma Emmanuel através de Chico Xavier: tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. E nós temos assistência para superar essas paixões? Então, na 910, Kardec pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? E vem a resposta: se ele orar a Deus e a seu protetor com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é a missão deles. Daí nós passando para 911, Kardec pergunta: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha o poder de superá-las? Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitos que assim não seja. Quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz. Se satisfaz nisso por consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Na 893, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos confirmam: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Quantos que negam Jesus pelos seus atos diários? Não basta aceitá-lo apenas nos lábios, quando o coração está repleto de iniquidades. Passamos para 895. 895, Kardec pergunta: além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E eles respondem: o interesse pessoal. Por quê? O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreendem sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sobre um ponto de vista mais elevado. Os maiores obstáculos da humanidade é citado na 913, que diz o seguinte, a pergunta é a seguinte: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? E os espíritos confirmam sempre: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo.
Mas daí Kardec faz na 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a consegui-lo? E eles dizem, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, é necessário que se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então, para confirmar um pouco mais, ele faz na pergunta 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? E eles comentam, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva de uma influência da matéria, influência de que o homem ainda está muito próximo da sua origem. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo assenta na personalidade humana. E o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-se a suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Mas o que torna o homem egoísta? O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele. Ele levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. E para combater o egoísmo, nós temos que atacar o mal em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pelaquela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. E para combater o egoísmo, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, para combater o egoísmo, faça-se com a moral, o que se faz com a inteligência. E ver-se-á que se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga o número das que apenas reclamam cultivo adequado para produzir bons frutos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a de todas as virtudes. Destruir-se um e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então é isso. Falamos sobre perfeição moral e todos esses detalhes do egoísmo que nós temos que aprender conosco mesmo, para que não haja uma dificuldade no final da nossa caminhada terrena e possamos viver aquela vida verdadeira que é a vida espiritual.
Muito obrigado a todos vocês que me deram mais essa oportunidade de estar junto com vocês. Um beijo bem forte no coração de cada um. Que Deus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Que assim seja.